Boa noite, meus amigos, boa noite, meus irmãos. Quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020. Estamos mais uma vez aqui, direto da casa de Maria Madalena, para trazer o nosso estudo de quarta-feira, né? Tentando aqui, mais uma vez, nos acertar com vocês, né? Enquanto a nossa conexão se estabiliza, a gente vai dando boa noite aí para Cris Menezes, boa noite para Cris Araújo, para Cida Menezes, para Cris, para Cris Araújo, já derrapando de cara é complicado, para Cida Menezes, para Cris Araújo, para Rejane Almeida, sejam todas muito bem-vindas. Fiquem na paz, o meu irmão Emílio também está chegando aí. Seja muito bem-vindo, Emílio. Hoje a gente tem um estudozinho bastante tranquilo, bastante cômodo para a gente fazer, né? Vamos só deixar a conexão estabilizar e a gente dá início aos nossos estudos. João Bosco, seja bem-vindo. Cláudia Rodrigues, seja bem-vinda. A gente está com quase 2 minutos, vamos deixar bater pelo menos a marca de 2 minutos, então a gente começa aí os nossos estudos. Acabei de dizer aqui que eu posso ver o tempo também no celular. Eu normalmente abaixava aqui para ver. Maravilha. Vocês estão me ouvindo bem aí? A voz está boa, está tranquila? Manuel Esteves de Magalhães, boa noite, seja bem-vindo. Dá uma boa noite aí para nossa amiga, a vossa esposa, Luzete. Boa noite para todos, com muita paz e luz, né? O nosso irmão Luiz Carlos Nascimento, Helena Ferreira Silva, seja bem-vinda, Helena. E aí vamos, então, para a nossa prece inicial. Então, dá abertura aos nossos estudos, né? Ó bom Deus, ó espiritualidade amiga, ó Pai de misericórdia, aqui estamos. Aqui estamos para agradecer e mais uma vez beber em tua fonte de amor infinito. Maria Madalena, Lázara da Conceição, Eurípides Barçanuco, Bezerra de Menezes, irmão José, irmã Rosália, Cáritas. A todos, rogamos que nos auxiliem mais esta noite de estudo, que mais uma vez possamos alcançar a compreensão e com esta caminhar um pouco mais em direção ao Deus de amor, em direção à nossa reforma íntima, em direção ao nosso crescer. Que assim seja, graças, graças, graças a Deus. Então, meus irmãos, para hoje nós temos aqui Nana, boa noite. Elizabeth, boa noite. Para hoje nós temos Livro dos Espíritos, parte 4ª, que é aquela parte ali já bem no finalzinho do livro, das esperanças e consolações. Estamos no capítulo 1, né? Lembrando um ponto aí muito importante antes da gente seguir, a gente tem pedido para todo mundo que puder mandar para a gente a sua localização, né? Vamos dizer para a gente de onde está assistindo. A gente está fazendo um censozinho aqui interno e isso vai ajudar para a gente não somente adequar o estudo, mas igualmente adequar a maneira de falar, adequar a postura, adequar tudo isso, né? Então, quem puder dizer para a gente da onde está nos vendo, vai ajudar muito. Não é dizer da onde é, e sim da onde está nos vendo.
onde você está, né? Estou no Rio, estou em outro município do Rio, legal, então diz para a gente qual é o município. Está em outra cidade? Diz para a gente qual é a cidade. Está no município que não é o central dessa cidade? Dá um município para a gente. Isso vai nos ajudar muito, 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 muito. Obrigado, Márcia, obrigado mesmo. Isso vai nos ajudar bastante. Então, voltando aqui, nós estamos no Livro dos Espíritos, na parte 4ª, que está lá no finalzinho do livro, das esperanças e consolações, foi a parte que a gente escolheu para poder auxiliar nesse momento de tanta dor e tanto desencontro. Nós estamos no capítulo 1, que versa das penas e gozos terrestres. Vai da questão 920 até a questão 957. Já falamos sobre felicidade e infelicidade relativas, perda de entes queridos, decepções, ingratidão, afeições destruídas. Estamos hoje começando uniões antipáticas. Vamos ainda para temor da morte, desgosto da vida, suicídio. Como eu disse antes, estamos nas uniões antipáticas que são 3 questões. 939, que vamos estudar hoje, questão 940, e na sequência da 940 a 940A. Então, na questão 939, Kardec pergunta aos espíritos: uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, ou seja, os iguais se atraem, né? Os que se amam se atraem, né? Então, são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente, só de um lado há afeição. E que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão. Como é, além disso, que a mais viva afeição de 2 seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio. Então, Kardec aí ele é muito claro ao falar para a gente que já em 1800 ele já havia isso, né? 1800 e alguma coisa, ele já havia isso, 1857, se eu não me engano, né? Acho que é 1850 alguma coisa, eu tenho certeza. Então, ele já via isso muito claro, né? Que frequentemente só um lado há a afeição e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença até repulsão. E ele vai um pouco além, como é, além disso, que a mais viva afeição de 2 seres pode mudar-se em antipatia, mesmo em ódio. E aí, os espíritos respondem a ele, vamos bem devagar para a gente poder entender de uma maneira que a gente consiga ensinar para o coleguinha do lado, né? Vamos bem devagar. Os espíritos respondem: não compreendeis. Então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira. Então, a gente já sabe aqui que hoje a gente já não entende mais punição. Hoje a gente já consegue entender como uma oportunidade de desenvolvimento, como uma expiação, como uma prova. Pode ser uma dessas 3 coisas, mas punição a gente já não entende, né? E ele ainda diz que é passageira, né? Mas aí ele entra aqui no cerne que vai nos ajudar bastante. Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentam um encantamento material. E aí, o que a gente tem? A gente tem aí aqueles casamentos, ou aquelas uniões, ou aquelas parcerias, porque aqui a gente está falando de um todo, a gente não está falando especificamente de uma relação marital. A gente está falando de relação comercial, a gente está falando de relação de amigos, a gente está falando de todo tipo de relação.
Então, num primeiro momento, eu digo, puxa vida, cara, conheci a Munhoz, estou apaixonado, vai ser uma baita de uma amizade, porque a gente se deu muito bem, foi muito bacana e tal. E aí, no caminhar, a gente vai ficando meio estranho, a gente vai se estranhando, a gente vai se desentendendo, a coisa não vai funcionando muito bem, eu começo a achar que ela fala demais, ela começa a achar que eu penso demais e falo de menos, as coisas não vão se encaixando. E aí os espíritos trazem para a gente aqui exatamente isso, ó. Obrigados a viver com pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentam um encantamento material. E aí eu pergunto para os senhores, o que seria esse encantamento material antes da gente seguir? Porque eles vão explicar isso. Mas antes da gente seguir, o que seria esse encantamento material? Né? Ah, Luiz, eu vou pedir para você não botar endereço, não, amigo. A gente só quer saber o bairro, por favor. Eu estou deletando aqui o teu comentário. Porque endereço não, desculpa aí, eu vou deletar aqui o teu, já deletei o teu comentário. Endereço não, por favor. É só o bairro mesmo. E é assim, gente, é para a segurança de vocês, porque a live ela vai ficar no ar ad eterno. Então, amanhã alguém quer o teu endereço, alguém quer alguma coisa, vai estar lá. A gente só quer realmente o bairro, entendeu? Só o bairro mesmo, se tiver em outro estado, o estado, se tiver em outro município, o município. Então, me ajudem, por favor. O que seria esse encantamento material que ele nos traz nessa primeira parte da pergunta? O que a gente pode entender por encantamento material? O que vocês entendem por encantamento material? Como tem um delayzinho aí, como tem um lagzinho aí, eu vou beber uma água, vou chamar o comercial enquanto vocês vão colocando, né? Lembrando que a gente é patrocinado pela Espiritualidade Amiga, né? A gente tem uma participação muito forte com ela. Lembrando que a gente também é patrocinado pela Colônia Nosso Lar, a gente troca energia com eles. Mas bota aí, gente, bota por favor. Encantamento material, a Márcia traz para a gente a primeira, que seria um fascínio. Gente, a Munhoz hoje está aqui, ó. Viu? Lembram que sexta-feira eu estava falando que ela não estava aqui, eu estava com a boca seca? A Munhoz está aqui. A Munhoz é gente boa pra caramba. Vai, gente, o que vocês entendem por encantamento material? A Cris Araújo traz para a gente empatia. Boa noite, Sônia. Então, a Márcia Sabá traz para a gente que é fascínio. A Cris Araújo traz para a gente que é empatia. A Mari só traz um boa noite. A Cláudia só traz um São Cristóvão. Nosso irmão Astrogildo só traz que está em Guapi. Ana Maria traz que está em Maricá. A Cris Araújo está mandando oi para você. Atração por bens materiais. Vamos ver o que os espíritos falam um pouco mais, né? O Manuel traz lá para a gente o encantamento pela beleza física, pela riqueza. E seria mais ou menos tudo isso, viu? É um encantamento material, ele vai voltar normalmente para itens materiais, mas sobretudo pela carne, sobretudo pelo que pouco importa ao espírito. Então, eu me encanto por uma pele, eu me encanto por uma altura, eu me encanto por uma condição. A mulher está falando ali que se encanta pelo cabelo.
né? Eu me encanto pela condição da pessoa, eu me encanto pelo poder que a pessoa tem. É todo um encantamento muito assim, muito abrangente, né? A Rafaela Cristina está trazendo para a gente estar encantado pelas coisas materiais ou pela aparência material. Exatamente, né? Vamos ver lá o que os espíritos trazem um pouco mais para a gente. Ó, eu estou bem aqui, ó, para a gente não se perder. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. Gente, é muito importante a gente estar atento a isso. Por quê? Porque isso é uma pegadinha. Isso é uma questão capciosa. E é uma questão que, infelizmente, a gente ainda se deixa muito levar. A gente se deixa muito levar nas nossas relações. Eu repito que aí eu não estou falando de relação marital. Eu estou falando de relação marital, estou falando de relação comercial, estou falando de relação afetiva, relação de amizade, relação social, qualquer tipo de relação. Olha lá o que ele bota para a gente. Gente, olha quão importante é isso. Não basta uma pessoa estar enamorada, encantada de outra que lhe agrada e em que essa pessoa que está namorada supõe dela as qualidades, supõe. Ela não viu as qualidades. Ela, inclusive, bota qualidades que a pessoa não tem. A pessoa falou bonito, ela diz que a pessoa é inteligente. Não é, Munhoz? Como não acontece? A pessoa apresenta um título, ela já diz que a pessoa é bambambam. O cara é bacharel, convencionou-se a chamá-lo de doutor, a pessoa começa a tratá-lo como doutor. Existe, inclusive, uma máxima no mar que dizem que mar não respeita título, mar respeita habilidade. Então não adianta o cara chegar lá e dizer eu sou capitão, eu sou isso, ele pega o veleiro, ele vai para o mar e não adianta. Mar não respeita título. Então é bem isso que a gente vê, né? E é isso que a gente tem que vigiar e orar. Orar e vigiar, para a gente não começar a ceder a isso. Porque aí entra também orgulho, entra egoísmo, entra arrogância. Eu começo a me cegar. Vamos um pouco mais, que o negócio aqui é interessantíssimo. Olha aqui, ó. Vivendo realmente com ela, é que poderá apreciá-la. Vivendo realmente com ela, é que poderá apreciá-la. Apreciar aí, no sentido de conviver, no sentido de entrar no outro, no sentido de degustar o outro, no sentido de sentir prazer de estar com o outro. E repito, nas várias camadas da relação, das relações humanas. Quantos casais a gente não vê aí que vivem juntos aí há séculos e você ainda vê o brilho da paixão nos olhos dos dois? Eu não vou citar aqui nome para não ferir suscetibilidades, mas aconteceu um caso aqui há pouco tempo, e a Munhoz, inclusive, presenciou, mas a gente recebeu uma senhora casada, né? E essa senhora virou e falou assim, um tempão que eu não vou estar com o meu marido à noite por conta de contratempos e tal. E a gente viu no brilho dessa senhora, ela sentida por não poder estar com o marido naquela noite. E depois conversamos com o marido, né? E o marido estava sentido, apesar de brincalhão e tal. Você sente aquele brilho nos olhos de quem se ama, de quem ainda tem o prazer de estar junto. Sabe de quem eu estou falando, né, Munhoz? Não sabe, de verdade? Me dá o papel aí, Munhoz, por favor. Não acredito que você não sabe de quem que eu estou falando. Meu Deus do céu, não acredito. Então, cara, é um
É um prazer imenso. A gente... Não foi? Não foi? Então, é um prazer imenso a gente ver isso. E isso até nos motiva a entrar numa relação, a escrever uma história disso. Mas só vai viver essa história quando se vive com realidade, né? Aí ele continua aqui, ó, tanto assim que em muitas uniões que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram, depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente duradouro e terno amor, porque assente na estima. Olha que outra coisa linda. A princípio, nunca seriam simpáticas. Mas acabam os que constituíram, depois de haverem estudado bem e de bem se conhecerem, quer dizer, eles se estudaram, o dia a dia foi mostrando quem era quem. E ao longo desse dia a dia, eles acabaram voltando reciprocamente para se permitirem o amor. Olha que lindo isso. Olha que coisa fascinante. Quando você não cede ao impulso da carne. Quando você não cede aos impulsos outros dos poderes materiais. Você não cedeu ao material. Você vai viver, você vai conviver e a coisa vai simplesmente aflorar em você. E vai ser uma coisa tão profunda, vai ser uma coisa tão bela que simplesmente vai seguir, entendeu? E a gente tem lá, a Cris Araújo está trazendo para a gente, ó, que o encantamento material é um conjunto de interesses. Eu não sei se ela está falando sobre encantamento material ou se ela já está falando sobre essa parte nossa. É o encantamento material, né? O Carlos Leite está nos dando boa noite e a Cris Araújo traz prazer em estar junto. Às vezes é tão raro, sim, sim, mas esse prazer de estar junto, ele vem justamente quando você acolhe o outro. Quando você diminui o julgar para condenar, aumenta o julgar para absorver, e entre um e outro, você entende que é a sua escolha. Você lembra para você mesmo o tempo todo que aquela pessoa foi aquela pessoa que te encantou, foi aquela pessoa que te seduziu, foi aquela pessoa que te traz a cada dia uma paixão. Às vezes, é a paixão da paixão mesmo, mas às vezes é a paixão do cuidar, gente. Você cai de cama, a pessoa está ali em cima de você, está cuidando. Você demora a chegar, a pessoa, oi, você está demorando, estou preocupado. Isso são maneiras de você desenvolver a paixão. O cuidar, o estar junto, o aceitar o projeto do outro, o comprar o projeto do outro. Eu já falei isso aqui outras vezes, né? A Cláudia Silva nos traz boa noite, né? A Kátia Marisa Nobre diz que está em Cordovil. Obrigado, Cláudia. Quem puder dizer em qual bairro está, se estiver em outra cidade, puder dizer que cidade está, se estiver em outro município, puder dizer, a gente está fazendo um meio censo para poder adequar os estudos em cima desses locais, em cima dessa dinâmica de onde as pessoas estão. A Edneia da boa noite. Ana Maria da boa noite. Então, voltando lá para o nosso estudo, ele traz aqui para a gente, ó, cumpre, não se esqueça de que é o espírito quem ama e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. E aí?
Alguém pode me dizer, em pouquíssimas palavras, o porquê hoje a gente tem tantos e tantos relacionamentos curtos, relacionamentos com 2 anos, com 3 anos, relacionamentos que são tão curtos e que casam, montam casa, constroem uma vida. 2 anos, 3 anos, 10 anos, historicamente pensando, é pouco, vão lá e desfazem tudo. Mas antes de me responder, ouve de novo essa frase aqui, ó. Cumpre, não se esqueça de que é o espírito quem ama e não o corpo. De sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. E ao mesmo tempo que eu pergunto por que os casamentos atuais duram tão poucos, por que os casamentos antigos duravam tantos? E por favor, não vamos entrar em questão política, não vamos entrar em questão social. Naquela época a mulher era vendida, naquela época os pais obrigavam, Não, gente, não é esse o ponto, não é esse o ponto. Vamos partir só do ponto do amor, por favor. Né? Então, por que casamentos duram tanto? Não vamos nem usar época. Por que casamentos duram tanto e por que casamentos duram tão pouco? Me ajudem, por favor, e vamos conversar mais um pouquinho, até porque a questão já está no finzinho. E a gente pode chegar lá. Né? Boa noite, Arilza. Estava sumida. Seja bem-vinda. O Carlos Leite nos traz, sintonias diferentes. Sim, pode ser sintonia diferente, mas no começo não houve sintonia? Só uma pergunta. A Janaína nos traz, por falta de respeito e paciência, um com o outro não há tolerância, cada um pensando em si. Então entra aí o egoísmo, né? Seria isso? Seria o egoísmo falando por todos? Gente, me ajuda, por favor. Por que alguns casamentos duram tantos e outros casamentos duram tão pouco? Seguindo como esteira este parágrafo do nosso estudo, né? Já não consigo mais enxergar? Não consigo, sim. Cumpre... O que você está rindo, Munhoz? Hoje eu nem estou fazendo piada. Não, já fiz uma. Cumpre e não se esqueça de que é o espírito quem ama e não o corpo. De sorte que, dissipada a ilusão natural, a ilusão material, o espírito vê a realidade. Eu estou lendo, olha, está longe pra caramba, estou ótimo hoje. Então, a pergunta que fica é essa. Por que alguns casamentos, relacionamentos, amizades, tudo, duram tão pouco e por que outros duram tanto? E aí, a Márcia nos traz, é que o casal está sob o encantamento material, a ilusão do amor. Legal, Márcia, bateu num ponto aí muito bacana, faz muito sentido. A Cláudia Rodrigues, Cláudia, estava sentindo saudade aí das tuas colocações. Apareça mais vezes, por favor. O amor duradouro é aquele que a paciência sempre está presente em todas as formas. Todas as formas, em todos os instantes, né? É a paciência e é o exercício da paciência, né? Porque nem sempre tem a paciência, ele muitas vezes é o exercício da paciência, que a gente nem sempre leva em consideração. A Janaína traz para a gente, exato, é o egoísmo. Pois é, foi o que eu tinha comentado lá, né Janaína? Luiz Carlos traz para a gente, com a convivência, passam a viver em pensamentos que não se combinam um com o outro. É uma coisa que a gente tem que pensar, né? Por que esses pensamentos não se combinam? O que acontece, que
que me impede de combinar o meu pensamento com o outro, já que eu já estou com o outro, já assinei um contrato com o outro? Não é, não? O que me faz não combinar mais? A segurança de eu ter assinado um contrato? A segurança de uma falsa estabilidade? Não sei, né? A Ana Maria A. Leite traz para a gente o espírito do tempo, né? Se ela puder escrever um pouquinho mais, eu agradeço. Só com isso fica difícil comentar. A Arilza traz para a gente porque a dissipação da ilusão material está mais acelerada. As pessoas, de um modo geral, estão vivendo muito somente o presente. Concordo. Viu, Arilza? A gente está abrindo um pouco mais. E sem contar que a gente hoje já não está mais pensando muito no amanhã. É hoje, hoje, hoje. E, há alguns poucos anos atrás, a maioria dos livros de autoajuda, que guiou muita gente por aí, estavam frisando muito que era o tal do agora. Agora. Que eu li aquilo, olhava e dizia, cara, isso vai dar confusão em algum momento da nossa vida. Em algum momento da nossa vida, isso vai dar confusão. Porque se eu pensar só no agora, eu não sou só agora. Eu sou ontem, eu sou hoje, eu sou amanhã. Eu não abro mão do ontem, eu vivo hoje. Eu vivo hoje, reparando o ontem e preparando o amanhã. Então, como assim eu vou ser só o agora? Então, isso meio que está vindo preço aí, né? Eu evito meio que entrar nessa seara do comportamento humano, mas é uma coisa que me chama muito, muito, muito a atenção. Muito bem trazido, muitíssimo obrigado. O Manuel traz para a gente falta de empatia, de respeito, desinteresse quando a rotina fala mais alto. Exatamente. E aí também entra, Manuel, não sei se você vai concordar comigo, mas entra muito também a questão de trazer o outro para a tua rotina e você fazer parte da rotina do outro, né? É o tal do equilíbrio. Você cede um pouco, você traz um pouco. Você cede um pouco, você traz um pouco. É um balanço, né? Eu acho que isso é muito importante. Falta do verdadeiro amor, a Rejane nos traz. Pois é quando a gente está só no tal do encantamento material, e aí a gente acha que está no amor verdadeiro e mergulha nesse encantamento material. Ele não vai se sustentar por si só, né? O Luiz Carlos Nascimento nos traz, com a convivência, as pessoas passam a vivenciar os defeitos um do outro e chegam à conclusão que não nasceram para viverem uma vida a dois. Pois é, né? Ou seja, uma imaturidade emocional, uma falta de pensar um pouco antes, né? Talvez. A Leila Cristina traz para a gente falta de ouvir o outro com carinho e compreensão, tolerar, não saberem superar as desavenças. Isso é uma questão muito, muito séria, né? Muitas vezes, também, Leila, a gente precisa falar com o outro, né? Não é só o ouvir. A gente, muitas vezes, bota o casamento em extremos. A gente bota o casamento em extremos e não traz o contraponto. A relação, ela é ponto, contraponto, ponto e contraponto. E quando eu solto o ponto, automaticamente eu estou levado a trabalhar também o contraponto. Então, se eu peço que o outro ouça, eu tenho que falar, mas automaticamente eu também tenho que ouvir, porque o outro também tem que falar. E eu acho que é justamente esse conjunto de engrenagens que a gente tem uma dificuldade danada de equacionar, de equilibrar. E isso a gente só consegue no dia a dia, a gente só consegue vivendo. Quando a gente pega casais aí muito antigos, que a gente pergunta a receita do bolo, eles dizem, tenho a receita do bolo, sim. Aí você pergunta, o senhor está casado há 50 anos, qual é o segredo? Ele diz, tenho o segredo, sim.
Qual é o segredo? Ficar casado 50 anos. Aí você diz, não, beleza, tudo bem, peraí, o senhor está casado há 50 anos. Tá, para, se o senhor não quer responder, eu vou perguntar à sua esposa. A senhora está casada há 50 anos. Qual é o segredo para a senhora estar casada há 50 anos? O segredo é estar casado há 50 anos. Ou seja, o segredo é um dia de cada vez, todos os dias, uma vez. Mas é não desistir do dia. Mas seguir nesse grupo de engrenagens. Eu peço outro para falar, estando disposto a ouvir, mas eu também vou falar, estando disposto a ouvir. É o equilíbrio. E esse equilíbrio, ele no final das contas vai cair numa lei que a gente ouve muito. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Simples, simples, simples assim. Só que para chegar nisso, eu tenho que abrir mão do egoísmo, do orgulho, do pedantismo, da arrogância, do egocentrismo. Eu tenho que equilibrar tudo isso em mim, né? A Rafaela traz lá para a gente. Será porque antes se aceitavam muitas coisas que hoje, com a expansão da consciência coletiva, já não são mais toleráveis? Outro motivo é que a liberdade sexual aflorada nas últimas décadas veio por banalizar as relações estáveis. São tantas variáveis, sim, são muitas variáveis. Você botou 2 pontos, vou responder 2 vezes, né? Aceitavam muitas coisas. Até onde eu sei, vovó não aceitava tanta coisa assim. Ela tinha o jeito dela para conduzir vovô a fazer o que ela queria. Então, não era muito bem aceitar, era aprender a usar o idioma dele, o dialeto dele, né? Então, a mulher não chegava a aceitar. Tinha algumas que realmente abaixavam a cabeça e tal, concordo. Era uma outra história. A liberdade sexual aflorada. A liberdade sexual aflorada, segundo os estudiosos, a mulher sempre pulou a cerca tanto quanto o homem. A diferença é, a mulher sempre soube esconder muito melhor que o homem. E o que tem hoje é uma banalização. Aí eu concordo com você em gênero, grau e número. E essa banalização, ela fez com que muitos se perdessem. Junto a isso, as questões feministas e tal fizeram com que o próprio homem, nesse momento, perdesse como agir. Ele não sabe muito bem como agir em algumas situações, por isso ele recua. Então, a mulher avança, o homem recua, e a sexualização de tudo vai com tudo. Entendeu? Então, são tantas variáveis, eu concordo com você. O Luiz Carlos traz para a gente a convivência. Aí a convivência, ela tanto pode encurtar um casamento, como ela pode ampliar um casamento. Eu não sei para que lado você está jogando, mas tudo bem. A Arius, as pessoas estão vivendo só do presente, não estão investindo no futuro, elas não estão acreditando que existe um futuro. E acredite, tem espíritas que não acreditam que existe uma vida após esta vida. E aí, se você não acredita, você não investe. É tudo uma questão de entendimento, Ariusa. Se eu não acredito, se eu não entendo, eu não invisto. Então, se eu não acredito no amanhã, eu não vou investir. Quantas não são as pessoas que chegam aos 70 e dizem: se eu soubesse que eu chegaria aos 70, eu teria feito tudo diferente. E aí? Ele não acreditou. Ele não acreditou que ele chegaria aos 70. E por isso ele não investiu. Né? Maria da Penha, boa noite, seja bem-vinda. A Selminha, boa noite, seja bem-vinda. A Beth, boa noite. A Cris Araújo nos traz. A tolerância, principalmente, está em falta. O diálogo, o egoísmo, mas convivendo de perto, quando há falta de comprometimento, se fazer planos, esse imediatismo. Então, entra aí. A falta, a tolerância, ela vai direto para o egoísmo, né?
Então, quando eu não tolero, eu estou sendo egoísta. Eu estou pensando só em mim, por isso eu sou tolerante. E muitas vezes a gente não tem essa noção. A pessoa diz, eu sou pavio curto. Não, você é egoísta. Você está pensando só em você. É uma outra maneira de ver a coisa. O diálogo começa aqui. Muita gente pensa que o diálogo começa na boca. O diálogo começa no ouvido e depois ele vai para a empatia, se colocar no lugar do outro. E aí depois sim, você vai falar o que você pensa. E as pessoas não querem passar por esse processo, né? E aí, por último, vai o imediatismo. Quero já. E aí, né? E isso é um pouco de falta de autoeducação. Porque não importa que não me deram. A partir do momento que eu tenho consciência, eu posso começar, então, a me dar. Ah, mas quando foi pequena, não me prepararam para isso. Beleza, você está grande? Então começa a se preparar para isso, né? Boa noite, André, seja bem-vindo. A Arilza traz, de um modo geral, o ser humano dá extrema importância à aparência física, esquecendo da parte moral e espiritual. É um conjunto de fatores que danificam o relacionamento a dois. Falta de paciência, egoísmo, orgulho, falta de diálogo, etc, etc, etc. A questão da aparência física, ela vem lá desde os exilados de Capela, que tinham uma inteligência muito grande e uma moral mais baixa. Então, isso já está lá. A gente ainda hoje cultiva muito a questão do status quo. Então, eu cultivo a posição que o outro tem, eu cultivo os títulos que ele tem, eu cultivo onde ele mora, eu cultivo como ele mora. E eu não me permito fazer diferente. Então, se eu começo a me permitir fazer diferente, eu já começo a mudar o meu mundo. Então, quando eu começar a conversar com alguém e dizer, o papo está interessante, ao invés de dizer qual é a sua formação, ao invés de me perguntar qual é a formação dessa pessoa, o papo vai continuar interessante. A partir do momento que eu me preocupar muito mais para onde vamos do que da onde essa pessoa vem, a conversa vai ser muito mais interessante. A viagem vai ser muito mais interessante. E a gente tem essa dificuldade, e ainda é uma dificuldade. Seja bem-vinda, Selma. A Cláudia nos traz, alguns casamentos duram pouco devido à falta de sensibilidade um do outro. Não quererem ceder e assumir quem está errado. Daí gera a discordância, a falta de união, a falta de companheirismo e finaliza com o egoísmo, causando um caos onde a convivência acaba ficando difícil entre os dois. E a separação é certa. Exatamente. Exatamente. E nota, Cláudia, que a gente aqui está sempre discorrendo em cima do quê? Falta de união, discórdia, companheirismo, egoísmo, caos. A gente está sempre puxando para o negativo. A gente não está puxando para o bem. E é isso que complica um pouco, que complica muito, né? Olha o que o doutor Emílio nos traz. O Emílio, para quem não sabe, é casado, muitíssimo bem casado, com a Rejane. E é um casal que a gente olha e vê harmonia no casal, né? Tanto no Emílio, quanto na Rejane, quanto no casal Emílio e Rejane e Emílio, para não dizer que eu estou botando um na frente do outro. Se vocês notarem, eu faço uma brincadeira muito interessante com a Giovana, às segundas-feiras, que eu puxo o nome de um e digo que é do outro, né? Porque eu vejo assim, né? E ele traz para a gente falta de companheirismo, de tolerância, paciência, entre outros fatores já citados aqui. Concordo, Emílio, é verdade mesmo. Carlos Leite, o que Deus uniu, homem nenhum separa. É uma visão. Vamos, então,
para o fechamento da questão, né? Nós estávamos aqui e o fechamento dela está bem aqui. Aqui, ó. Opa! Duas espécies há de afeição: a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tornar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura. Efêmera é a do corpo. Daí vem que, muitas vezes, os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. Entendemos, então? Entenderam porque eu perguntei tudo aquilo antes de fechar aqui a questão? Porque são duas espécies de afeição e só existem essas duas, a do corpo e a da alma. E acontece com frequência a gente trocar uma pela outra. Quando pura e simpática é a afeição da alma. A afeição da alma é pura e é simpática e também é duradoura, é duradoura. A da alma é duradoura, a do espírito é duradoura, a do espírito vai, a da alma vai, porque as duas se amam. Já a do corpo é efêmera. Isso é o efêmero, é passageiro, é rápido, é breve, não vai durar. Isso é a paixão do corpo. E aí ele fecha, olha, daí vem que, muitas vezes, o que julgavam amar-se com eterno amor, passam a odiar-se. Por quê? Porque o camarada acha que ele perdeu o tempo dele. Porque o camarada, inclusive, acha que foi enganado pelo outro. Quando, em verdade, entrou uma coisa que ninguém postou aí. Sabe o que é, Munhoz? Carência. Você ia botar ilusão, mas ilusão colocaram. Ilusão colocaram. Carência. Muitas vezes, por carência, eu juro eterno amor pelo outro. E aí, quando não dá certo, eu vou nutrir um ódio danado, porque não deu certo. Você criou expectativa. Eu criei expectativas, eu alimentei uma história que ainda não está escrita, né? E aí entra no final do texto, desde que a ilusão se desfaça. Olha que coisa. Olha que situação, senhoras e senhores. Olha que situação. Me ajudem, por favor, porque depois de um texto desse, sinceramente, eu tenho que beber água. A mulher trouxe mais água. É por isso que eu falei que eu tenho que beber água. E aí fica difícil. Vocês conseguem entender o que a carência faz com a gente? O que a nossa visão deturpada faz com a gente? O que a nossa ansiedade faz com a gente? O que o nosso imediatismo não trabalhado faz com a gente? Você consegue entender que você pode ser a pessoa que mais se prejudica se você não trouxer o bem para você e esperar o teu tempo? Preciso casar, ótimo, se prepara para casar. Pede a espiritualidade a mim. Confia na espiritualidade. Ah, Derlei, mas eu estou ficando para titia e não aparece ninguém. Calma. Você tem uma vida inteira. A sua vida não acaba aqui. Você
é imortal. A vida não acaba. O que vai acabar aqui é este corpo. Você vai seguir. Quem garante que lá do outro lado você não falou, Zé, vou dar um tempo de você, vou reencarnar e não vou ficar com ninguém? Eu não sei. Quem garante? E aí agora você está querendo ficar com alguém a todo preço? Então aceita, acolhe o que te tem, acolhe o que está acontecendo, né? E aí a Cida traz para a gente: a vilã dos casamentos não darem certo é a paixão. Acabou a paixão, aí se enxerga o outro como ele é. Mas aí é que está, Cida. A paixão, os espíritos trazem muito para a gente, muito claro para a gente. O espírito só vai enxergar o outro como ele é quando existe uma ilusão na relação. Quando tudo foi ilusório. Está lá no comecinho, ó. Deixa eu achar aqui. Que só experimentam encantamento material. Ó, não basta a pessoa estar enamorada, que lhe agrade quem supõe belas qualidades, vivendo realmente com ela. As uniões parecem destinadas, acabam. Aqui, ó. Cumpre, não se esqueça de que o espírito, quem ama, e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Está lá, está lá. Entendeu? O espírito vai ver a realidade. Eu acabei botando aqui a tua. E está lá. Ó. Cumpre, não se esqueça de que o espírito é o espírito quem ama e não o corpo. De sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. E aí, amiga, o espírito viu a realidade, já foi. Entendeu? A Márcia traz para a gente o medo da solidão de envelhecer só, sem famílias e filhos. Ela traz para a gente, na realidade, um questionamento. E o medo da solidão de envelhecer só, sem famílias e sem filhos? Acho que ainda não cheguei. Era antes da Cida. Obrigado. A Rosana está me alertando que eu pulei um comentário. Já volto nele, desculpa. Então, a Márcia traz para a gente. E o medo da solidão, de envelhecer só, sem família e sem filhos. De novo, Márcia, se eu tenho a consciência de Deus em mim, se eu tenho a consciência de que a espiritualidade me ampara, eu não vou ter esse medo. Eu não vou me sentir sozinho no envelhecimento. Eu não vou me sentir sem família e sem filhos. Quantas não são as pessoas que acabam adotando situações, eu não vou dizer nem que adota asilo, adota isso, adota criança, não. Ela adota situações que lhe ocupam o tempo de uma forma tal que ela se sente preenchida, muito preenchida, entendeu? Edneia, desculpa, eu pulei o teu comentário. Hoje as pessoas se conhecem e um dia e no outro já estão morando juntos. Depois descobrem que dormem com o seu pior inimigo. Antigamente, o casal se dava tempo para se conhecer. Edneia, aí eu entro em dois pontos que me chamam muita atenção. Se eu já tenho uma história espiritual com a pessoa, se os espíritos já vivem uma história espiritual, o tempo ele não vai fazer muita diferença. Eu posso te dizer oi, me sentir extremamente bem contigo e entrar numa relação contigo. Né? Eu posso, por uma questão de motivos, te dizer oi e querer viver muito tempo conversando contigo até entrar numa relação com você. Né? Então, isso não é muito de tempo, isso é muito de pessoas. Né? Até porque no passado a gente tem histórias trazidas por historiadores sérios de pessoas que disseram oi e casaram, e de pessoas que
ficaram um bom tempo para casar, né? A Arilza traz para a gente. Realmente vejo pessoas se unirem somente pela carência e, consequentemente, a união é passageira e normalmente termina com brigas e desavenças. Então, Arilza, não somente pela carência, e a relação pode ser curta, como eu já vi relações, como existem relatos de relações que se uniram pela carência e se empurraram pela carência. Um se apoiou no outro. E aí vão empurrando, porque acreditam que aquilo vai, entendeu? Marluce, boa noite, seja bem-vinda. A Cláudia Rodrigues traz: a carência nos afunda se não nos vigiarmos e se não fizermos as escolhas certas. Com certeza sofreremos amargas situações. Sim, senhora. Sim, senhora. Vigiar, orar e, acima de tudo, estudar. Você precisa se conhecer. Você precisa saber que você é uma pessoa carente. Então, você começa a trabalhar essa carência para não cair em ciladas. Você tem que saber que você é possessivo. Então, começar a trabalhar essa possessividade para não cair em ciladas. Você precisa se conhecer, né? Então, a Rafaela Cristina nos trouxe: Márcia, entendo você, mas te digo que não pode pensar assim. Ter filho ou esposo não é garantia de nada. Aliás, nada nesse mundo nos dá garantias e fórmulas mágicas de que tal coisa dará certo. Fiquem em paz, tudo dará certo. Tudo dará certo. Senhoras, senhores, eu agradeço imensamente o carinho de todos. Agradeço a companhia de todos nessa quarta-feira. A Munhoz está me elogiando porque eu estou acabando antes de 1 hora. Agradeço a companhia de todos. Vamos então para a nossa prece e vamos então para o nosso encerramento. Lembrando que sexta-feira nós temos Evangelho e Radiação 8. Palestra mensal. Sexta-feira nós temos... por que você não me avisou? Eu, hein? Sexta-feira nós temos a palestra mensal da casa. Vai ser com a Niete Pimentel. A Niete, ela já veio presencialmente na casa. Vai fazer a primeira palestra digital com a gente aqui. A primeira palestra digital dela com a gente. O tema é interessantíssimo, a fé que transporta montanhas. A Niete manda super bem em Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente vai fazer um negócio muito legal. A gente vai dar todo o tempo da palestra para a Niete nessa sexta. E na próxima sexta, a gente volta com o senhor doutor Astrogildo, senhor doutor irmão Astrogildo, senhora doutora irmã Niete. Eles vêm para bater um papo e vêm também para responder as questões trazidas pelos senhores durante a palestra e durante a próxima sexta-feira. Olha só que legal. A gente está apostando nesse novo formato, a gente está contando com vocês para esse novo formato, então venham, por favor. Venham, por favor, tá? Eu estou contando muito que isso dê certo, então, por favor, venham sexta-feira. A gente está apostando. Vamos, então, à nossa prece, e até sexta-feira, se o bom Pai assim nos permitir, com a nossa irmã Niete. Deus de misericórdia, Deus de misericórdia, Deus de misericórdia. Irmãos espirituais que sempre nos acolhem, falanges de socorristas, falanges de espíritos do bem, falanges de médicos,
falanges de psicólogos, psiquiatras, psiquiatras. Nos auxilie neste momento difícil, que ainda é um momento difícil para nós que somos. Que possamos refletir acerca das uniões trazidas hoje, que possamos trabalhar nossos sentimentos trazidos hoje, e que possamos, durante o sono, estudar um pouco mais e aprender um pouco mais como nos conhecer mais e entender o amor, o egoísmo, a carência e a evolução que o homem tem que passar. Que assim seja. Graças, graças, graças ao bom. Meus amigos, até sexta-feira com a palestra da Aniette. Fiquem bem, fiquem em paz.